Bom, então vamos iniciar esse vídeo, né, com a apresentação dos principais resultados do nosso projeto Nascentes. A nossa pretensão aqui, logicamente, é tentar discutir para que vocês entendam os resultados mais relevantes do projeto. E, logicamente, se ocorrerem dúvidas, vocês poderão, por e-mail, por WhatsApp, entrar em contato com a gente, mandar, tirar suas dúvidas, mas também no dia 29 nós teremos a live do projeto, em que é onde a gente vai estar ao vivo, e nós poderemos também retirar algumas dúvidas que ocorrerem. Bom, é importante nós retomarmos aqui alguns objetivos, né, do projeto Nascentes. O objetivo geral, a avaliação ambiental das nascentes em distritos do município de Campos dos Goytacazes, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, na região chamada Norte Fluminense, que fica aqui na região do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, que é uma área bastante interessante do ponto de vista ambiental, onde você tem no município a presença de oceano, uma baixada bastante grande, um litoral aí bastante expressivo, uma baixada, uma região de sedimentos, uma região de terciário, mas também uma região de serra, tudo isso no mesmo ambiente, no mesmo município. Os objetivos específicos, a gente vai falar um pouco de como foram feitas, né, no campo essas identificações de nascentes. A gente vai falar um pouco mais dos resultados da avaliação da qualidade de água, os resultados da avaliação da cobertura vegetal que nós identificamos no campo. Nós vamos dar um destaque especial aqui à formação de recursos humanos, pois sendo instituição pública, sem dúvida nenhuma é o principal resultado, a formação de recursos humanos. E na segunda parte da oficina 5, na parte 2, no outro vídeo, a Maria Eduarda vai apresentar os principais resultados da educação ambiental, quantificando aí as pessoas que participaram da apresentação do projeto em vários eventos, né, e todo esse processo de educação ambiental. Vamos relembrar a metodologia do projeto. A partir de uma parceria com o Instituto Estadual de Ambiente, o INEA, que é o órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro, a gente desenvolveu aqui o mapeamento e a catalogação das nascentes, usando o QGIS. Na oficina 2, o Leonardo Campanelli, inclusive, apresenta essa metodologia, mostra como foi feita como se faz essa identificação a partir dessa base cartográfica vetorial contínua, que é o resultado do projeto RJ25 do INEA. Então, é feito, inclusive, esse mapeamento antes de ir ao campo. E aí no campo a gente faz a identificação, né, dessas nascentes, porque uma coisa é o levantamento, outra coisa é de fato se confirmar no campo a existência dessas nascentes. A avaliação da qualidade de água a partir de análises físico-químicas e microbiológicas, utilizou a referência aí do Standard Methods, e foi feita também. Vocês tiveram, se alguém ainda tiver dúvida, pode voltar à oficina 4, onde vai estar lá o Gabriel Menezes e o Tiago Araújo, o professor Tiago Araújo, vão estar falam sobre essas análises de água. Então nós vamos apresentar aqui os resultados obtidos. E também na saída de campo a gente teve a oportunidade de fazer a análise do estado de conservação da vegetação existente. Logicamente a gente avaliou isso num raio mínimo de 50 metros, que é o que está previsto no Código Florestal, mas a gente vai trazer aqui as condições reais de campo. Bom, nós vamos iniciar então os primeiros resultados aí da identificação das nascentes no campo. Então, só relembrando, nós estamos no município de Campos, nós temos aqui nessa slide 2 mapas.
O mapa da esquerda é um mapa que mostra a topografia, né, os pontos e a altitude dos pontos aqui, das áreas no município. As cores mais escuras identificam as áreas mais altas. Então, a oeste e ao norte, principalmente ao oeste, nós temos as áreas mais altas do município, uma região de serra. À direita, ou melhor dizendo, ao sul e ao sudeste, principalmente, a gente tem uma região de baixada, e a sudeste ali é, na verdade, um encontro com o Oceano Atlântico. Então nós temos na região um litoral, na região do Farol de São Tomé, praia de Farol de São Tomé, uma baixada, vocês podem ver aí uma parte da Lagoa Feia, né, em azul, o Rio Paraíba cortando o município ao meio. Você tem a oeste a região do Imbé, que forma o Parque Estadual do Desengano, e a norte nós também temos uma região mais alta, que é uma região ali caminhando ali para o Espírito Santo. Então ao norte aqui nós temos o Espírito Santo, e ao sul, seguindo ao sul, nós iríamos para a região, para a cidade do Rio de Janeiro. À direita nós temos a identificação dos distritos que foram trabalhados nesse projeto até o momento. Ibitioca e Morangaba, então, ficam próximos naquela região do Imbé. Morangaba, principalmente, é uma região bastante preservada, serras, matas, nascentes naturais. Vila Nova de Campos e Morro do Coco está mais ao norte, apesar de estar numa região com a topografia mais elevada, mas nós veremos que o processo de degradação é bastante intenso nessa região, infelizmente. Então vamos avançar um pouco mais. Então, iniciando aí, sobre a questão da identificação das nascentes no campo. Então, o 10º distrito, Ibitioca. Nós temos o mapa aí recortado do município de Campos à esquerda, e à direita já é um produto do QGIS, semelhante ao que o Leonardo Campanelli fez na sua prática da oficina 2. Então vejam esses pontos identificados, já é o produto final do QGIS dentro do distrito, onde foram identificados 708 pontos que supostamente seriam nascentes. É lógico, evidente, gente, quando a gente vai a campo, a gente não vai a todos esses pontos. A gente faz isso por amostragem. Seria um trabalho hercúleo fazer isso em todos esses pontos, né? O que a gente faz, dentro do possível, dentro da nossa disponibilidade de recursos, é fazer uma amostragem no campo desses 708 pontos aí no caso, tá? Então, a gente vai apresentar alguns resultados aqui para vocês. Também fizemos o mesmo para os outros distritos, né? Nós estamos destacando aqui Ibitioca e agora Vila Nova. Vila Nova nós fizemos o mesmo processo. Se vocês lembrarem que eu disse que é mais degradado ao norte, vocês vão ver aí que também o número de pontos que supostamente poderiam ser nascentes é um número menor do que aquele que foi apresentado para Ibitioca. Então, também aí à direita é um produto do QGIS, uns pontos aí mapeados, que a gente vai a campo verificar se de fato eles existem. Agora nós vamos iniciar aí mostrando para vocês alguns resultados aí de Ibitioca, dos pontos que a gente faz, né? Isso foi explicado lá na oficina 3, saídas de campo. A gente carrega as coordenadas daqueles 700 e poucos pontos no GPS, sai de carro, e à medida que a gente vai se aproximando, a gente para o carro, vai até o ponto com as coordenadas identificadas em laboratório, no escritório, e verifica se ali existe ou não pastagem. Então vocês podem observar aí que na maioria dos pontos, então aí de 1 a 7, né, o que a gente vê é a ausência de água, porque é uma área muito degradada, já passou aqui por ciclos de café, de cana-de-açúcar. Hoje a pastagem é predominante, nós veremos isso mais à frente. E aí, na verdade, o que nós vemos
é a ausência de água, a cobertura vegetal predomina a questão da pastagem, não é uma pastagem conduzida de forma correta, no nosso entendimento, é uma pastagem onde normalmente há uma sobrecarga de animais para, né, ocorrer essa pastagem, então é uma pastagem degradada. Você tem muitas áreas que são deixadas sem tratamento algum, e você, em muitos momentos, você identifica a presença de gado, normalmente em excesso, ou seja, normalmente essas áreas são áreas degradadas. Então, na maioria dos pontos que nós verificamos, a gente identificou a ausência de água, né? E quando a gente identificou a presença de água, se não exatamente no ponto, mas próximo ao ponto, a gente ia naquele ponto e pegava uma amostra. Então, a amostra 1 aí, certamente é uma residência próxima ao ponto verificado, e a gente entrava em contato ali com o proprietário, com o morador, ele explicava, por exemplo, nesse caso, que existia uma nascente e que ali foi feito um poço sobre a nascente. Então isso é uma prática bastante comum. Faz-se um poço, né, um poço cercado, ou faz-se uma barragem para fazer uma pequena represa. Então essa é uma prática bem comum. Mas na maioria aí vocês podem observar que há ausência de água. Ou é cobertura de pastagem, ou até mesmo a área urbanizada. Esse slide também mostra aí outros pontos. A gente que estão aí marcados, a amostra 2, 3, 4 e 5. São pontos que a gente identificou ou no ponto ou próximo ao ponto a presença de água, quando estiver sem coordenada porque é próximo ao ponto anterior, então a gente faz a coleta de água. Tá? Então, vejam aí, por exemplo, na amostra 5, houve a presença de uma residência que fez o seu poço de água sobre a nascente. Né? As amostras 3 e 4, observem que foram feitos ali, eles identificaram a presença de uma nascente, fizeram uma barragem para poder reservar água, principalmente para os animais. Aqui no próximo slide, a amostra 6, 7. Né? A amostra 6 um caso raro, né? Que a gente encontrar alguma vegetação nativa ainda presente. Mas a amostra 8 mostra, e a amostra 7 pastagem, e a amostra 8 também residência, onde existia uma nascente, identificado no escritório, que lá a gente confirmava com o proprietário que existia uma nascente, que foi feito ali um poço. Normalmente escava, desmata aquele ponto para fazer um poço. Bom, então, essa é a condição mais comum, mais normal que nós encontramos no campo. Né? Uma área bastante degradada, um município reconhecido, no passado distante, o cultivo do café, num passado mais recente, o cultivo da cana-de-açúcar. Nós já tivemos mais de 20 usinas de cana-de-açúcar e processamento de cana-de-açúcar aqui em Campos. Hoje, a cana-de-açúcar só existem aqui 2 unidades, 3 unidades no máximo, de 3 usinas que ainda funcionam precariamente, e nós estamos observando a substituição do cultivo de cana-de-açúcar por pastagem. De uma maneira generalizada, é isso que nós observamos. Agora nós vamos ver um pouco os resultados sobre a avaliação da qualidade de água, que é um resultado aí, né, a partir dos parâmetros de qualidade de água. Mas antes de entrar nos resultados, é importante lembrar qual é a nossa referência de comparação. Então a gente usa a resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente, no caso a resolução CONAMA 357 de 2005. Aí no seu artigo 4º, nós temos a classificação das águas doces, né, em classe especial, que seria o ideal para as nossas nascentes, né, se a gente pudesse
encontrá-las na classe especial. E essas águas, segundo essa resolução, ela serve para abastecimento de consumo humano com desinfecção, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e a preservação de ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Então, se nós pudéssemos pensar numa condição ideal da existência dessas nascentes, tendo a sua mata, sua área de preservação permanente ali preservada, existente, nós teríamos então provavelmente um enquadramento dessas nascentes em classe especial. Eu coloquei aqui para vocês o artigo 13, onde diz que nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água. Ou seja, se você tem toda uma condição preservada ali de vegetação, você vai ter ali uma água de boa qualidade, uma água límpida, em boas condições, né? E logicamente, quando se aponta aí para consumo humano, mas com desinfecção, é uma medida de prevenção, né? Logicamente pode ter alguma contaminação ali, mas de uma maneira geral, essa classe especial, elas devem ser mantidas nas condições naturais do corpo d'água. Então essa seria a condição, a classe, né, onde nós teríamos as nossas nascentes numa condição mais natural possível, o que é difícil. Já a classe 1, dessa mesma resolução, nós podemos destinar as águas ao abastecimento humano, tratamento simplificado, aí já começa a aumentar aí os cuidados, né, no caso de abastecimento humano, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário. Contato primário, só para lembrar, é aquele, né, como o caso aí, natação, esqui aquático, mergulho, e nessas atividades pode haver a ingestão de água. Então nós chamamos então recreação de contato primário, tá? E aí existe outra resolução, a 274, que faz a previsão aí para esse tipo de contato, né? No caso aí a resolução da balneabilidade. Um outro uso, né, que pode ser destinado a essas águas nessa classe 1, é a irrigação de hortaliças, que são consumidas cruas, e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película. Então, assim, é uma água de excelente qualidade, mas que também pode ser destinada para esse uso aí de irrigação de hortaliças e frutas. E, por fim, a proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas, né? Que em tese são terras aí, são áreas bem mais protegidas, né? Em condições mais naturais. A classe 2 dessa mesma resolução de águas doces, elas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional, aí já os cuidados maiores quando for para consumo humano, a proteção das comunidades aquáticas, recreação de novo para contato primário, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas, parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir ter contato direto. E por fim, aquicultura e atividade de pesca. Então, é uma água que já tem algumas limitações, mas que ainda podemos enquadrar as nossas nascentes, ou em classe especial, que seria o ideal, ou na classe 1, ou na classe 2. Já na classe 3, já é uma classe, uma categoria, que ainda as águas podem ser destinadas, segundo a legislação, ao abastecimento para consumo humano, mas aí somente depois de tratamento convencional ou até mesmo avançado. A irrigação já não é para olericultura, né, para hortaliças, e sim para culturas aí de árvores, cereais e forrageiras. Então já começa a mudar um pouco o perfil da agricultura para usar com essa água. A pesca amadora, recreação de contato secundário, ou seja, aonde a possibilidade de ingestão de água é pequena, diferente do contato primário, e a dessedentação de animais, né?
Então essa é uma classe, a classe 3, ela já limita um pouco. E no slide seguinte, nós temos uma classe, a classe 4, que ela está bastante restrita o seu uso, né? Então, ou seja, são águas que já estão aí no nível de contaminação, de poluição, que elas são destinadas basicamente à navegação e à harmonia paisagística. Então, eu diria que essa classe 4, no nosso trabalho, já não consideramos o enquadramento das nossas nascentes nessa classe. Então nós vamos fazer na classe especial, enquadrar ou comparar os resultados com a classe especial, com a classe 1, com a classe 2 e com a classe 3. A classe 4 não, porque ela já é uma água cujos parâmetros já mostram um nível de comprometimento muito grande, né? Então a gente não vai fazer a comparação dos resultados com essa classe 4. Então aqui, nesse slide, nós temos aí uma tabela com os parâmetros de qualidade de água que nós utilizamos nesse trabalho. Alguém poderia comentar, olha, por que você não usou mais parâmetros, né? A legislação, a resolução CONAMA 357 aponta ali uma lista enorme de parâmetros, porque isso demanda investimento, equipamento, reagentes, é um custo muito alto. Então a gente faz com aquilo que é possível, né? E aí fica uma dica. Eu tenho meu laboratório, mas eu só consigo fazer 2, 3 parâmetros. Não há nenhuma dificuldade nisso. Faça com aquilo que é possível, né? Alguns parâmetros são mais fáceis, equipamentos são mais fáceis de se ter, outros são mais complicados, né? Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar com coliforme, totais e termotolerantes, de fato fica caro, porque são reagentes caros, né? Dependendo da metodologia que você for utilizar. Por exemplo, o pH, o oxigênio dissolvido, até mesmo a condutividade elétrica, que não está prevista aí na CONAMA 357, mas a gente incluiu aí, vocês podem trabalhar. Isso vai depender, repito, das condições da disponibilidade de recursos. Mas se você tiver condição de fazer alguns desses parâmetros previstos na resolução 357, já serve como resultado, um indicador, né? E logicamente, se houver recursos, vocês poderão fazer outros parâmetros também. Então aqui o que a gente fez foi colocar cada classe, a classe especial 1, 2 e 3, como nós falamos, a classe 4 a gente nem colocou aí porque de fato é um nível de comprometimento muito alto. Para cada parâmetro, nós colocamos aí pH, turbidez, a condutividade elétrica em microsiemens por centímetro, que é aonde a gente faz indiretamente a determinação para verificar se aquela água que nós analisamos, as nascentes, são águas que se caracterizam como doce, tá? A gente faz uma transformação. Então, o valor até 1066 microsiemens por centímetro equivale a um valor menor do que 0,5 partes por mil de salinidade, tá? Sólidos totais dissolvidos, né, um valor máximo aí também, de 500 miligramas por litro. Vamos voltar aqui um pouco. A turbidez, o pH, perdão, de 6 a 9, em todas as classes. A turbidez, na classe 1, menor do que 40 unidades nefrométricas, menor do que 100 na classe 2 e menor do que 1000 na classe 3. A condutividade elétrica tem que dar menor do que 1066 microsiemens por centímetro em todas as análises, porque nós estamos falando de água doce. Então esse é o valor limite. Então não pode, passou desse valor, já é salobra, tá? E a gente faz uma transformação. É uma medição indireta da salinidade. Uma transformação em condutividade elétrica, que mede aí a presença de cátions e ânions na água, e eu transformo em salinidade. Uma estimativa. Os sólidos totais dissolvidos, como eu disse, o valor máximo é de 500 miligramas por litro, para todas as classes aí. O oxigênio dissolvido, na classe 1, ele tem que ser maior ou igual a 6 miligramas por litro, 5 miligramas por litro na classe 2 e 4 miligramas por litro na classe 3. Os coliformes totais,
que não está na resolução CONAMA 357, mas a gente usou, e alguns trabalhos indicam, que o valor máximo seria até 4.000, número mais provável de presença ali de contagem, numa amostra de 100 ml, com a frequência de 80% ou mais em pelo menos 6 amostras durante o ano, com a frequência aí bimestral. É lógico e evidente que no nosso trabalho, até pelos recursos que nós dispomos, a gente só fez uma amostragem, pessoal. Mas já é um indicativo, né, porque a gente tem uma quantidade grande de resultados das condições ambientais. E se há a contaminação ali por coliformes na água das nascentes, né? Esses coliformes são bactérias indicadoras de patógenos, ou seja, a presença desses coliformes indicam, né? A presença indica a presença desses coliformes indica a presença de patógenos na água presentes, né? Em fezes humanas ou em animais de sangue quente. Então, são elementos aí, seres que indicativos, né, da presença de contaminação na água. E os coliformes termotolerantes, esses sim, é uma indicação da presença de fezes, né? Então, esses dois parâmetros aí são parâmetros microbiológicos importantes que a gente usou nesse trabalho. Então, coliformes totais, eles estão presentes no solo, estão presentes em plantas, em outras matrizes ambientais. E os coliformes termotolerantes, eles estão mais relacionados com fezes humanas ou de animais de sangue quente, tá? Então esse aí é o quadro. Se vocês observarem, na classe especial, o pH, a turbidez, sólidos, o STD, que são sólidos totais dissolvidos, oxidantes dissolvidos, coliformes fecais e coliformes totais, eles não têm valor, porque, como está dito lá embaixo, no artigo 13, nessa classe deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água. Então você deveria ter ali uma condição bastante preservada. Mas você pode ver a classe de baixo, que é a classe 1, e usar como referência quando você não tiver uma condição ali ambiental, né, protegida, natural, né? E que de fato, infelizmente, foi a maioria ou quase que a totalidade das nascentes que nós visitamos. Não havia, portanto, uma condição natural para enquadramento na classe especial, tá? Bom, então falar um pouco da avaliação da qualidade de água. Então, do Instituto de Bitioca, aí a foto à esquerda aí do Gabriel, coletando a amostra ali, numa nascente, né, que inclusive criou ali, formou até um lago, numa região, observe aí a presença de pastagens. Nós visitamos Ibitioca durante um dia inteiro, cansativo, um calor tremendo, 21 pontos, né? Lembrando que você tem que chegar nas propriedades, pedir o acesso, com todo cuidado. Então não é uma coisa muito simples, tá, pessoal? Então é bastante trabalhoso. Nós tivemos ali a identificação de apenas 8 dos 21 pontos visitados, apenas 8 pontos existiam água, né? E nós fizemos as análises. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos começar pelo pH. pH ali o ideal de 6 a 9. Então, nós temos ali pH menor do que 6, né? Na maioria dos pontos. Temos ali somente a amostra 4, a amostra 5 e a amostra 6, em que o pH teve um valor acima de 6. Tá? A turbidez, que para a classe 1 tem que ser menor do que 40, nós temos ali alguns pontos que o valor passou bastante, né? Amostra 4, amostra 5, amostra 6, amostra 7, nós temos valores ali superiores a 40 NTU, né? A condutividade elétrica, lembrando que ela tem que ficar abaixo de 1066, então ali todos os pontos, né, ficaram abaixo desse valor e, portanto, a água é uma água doce, se enquadra como uma água doce.
ou seja, menor do que 0,5 partes por mil na conversão aí. O STD, os sólidos totais dissolvidos, o valor máximo permitido seria 500, todos os valores estão dentro dessa faixa. O oxigênio dissolvido, nós teríamos para a classe 1, tem que ser maior do que 6 mg por litro, para a classe 2 maior do que 5, para a classe 3 maior do que 4. Então, se a gente analisar aí, os pontos 7 e 8, nós tivemos ali o oxigênio dissolvido acima de 5, 23 e 6 e 29. Então se enquadraria ali na classe 2. Os demais, todos na classe 1. Na classe 3, perdão. Todos abaixo de 4. Os coliformes totais aí praticamente, integralmente todos os pontos contaminados, com coliformes totais, e com coliformes termotolerantes nós temos todos os pontos também contaminados, mas chama atenção a amostra 5, um nível de contaminação bastante alto, e a amostra número 1, com um valor bem baixo, mas ainda presente. Aqui no distrito de Vila Nova de Campos, a foto aí da esquerda para a direita, o Carlos Ronald, que é o subsecretário de Desenvolvimento Ambiental de Campos, o produtor rural ao seu lado, e os dois bolsistas do projeto, a Maiara e o Gabriel. Tá? E à direita uma foto de uma nascente aqui com a água acumulada, ou seja, não é uma condição ideal, mas ela é melhor do que na maioria dos pontos que nós visitamos. Tá? De 33 pontos visitados com muita dificuldade no município de Vila Nova, nós só tivemos 9 pontos com identificação de nascentes. Então aqui nós temos os resultados. Observem que pegar o resultado dos 9 pontos bem melhor do que em Ibitioca. Nós tivemos aí todos os pontos com o pH acima de 6, o que é bom. Fica entre 6 e 9, para todas as classes. Nós tivemos a turbidez, a amostra 5, a amostra 6, acima de 40, mas as demais menor do que 40. Então isso identifica aí que todos, ou com exceção das amostras 5 e 6, as demais se enquadrariam na classe 1. A condutividade elétrica, todas abaixo de 1066, que seria o equivalente a 0,5 partes por mil, ou seja, todas as água doce. Pode acontecer, pessoal, da gente encontrar uma nascente com água salobra, tá? Na nossa região aqui acontece na época mais seca do ano, isso pode acontecer. Mas no caso aí das análises das amostras que nós fizemos, todas as amostras nós encontramos aí uma água doce. Sólidos totais dissolvidos, o valor máximo permitido seria 500 para todas as classes, e nós tivemos todas as classes aí, a amostra 5 deu alto, mas ainda deu dentro do limite, O oxigênio dissolvido, com exceção das amostras 8 e 9, as demais foram todas acima de 6, então nós tivemos só duas análises aí com oxigênio dissolvido baixo, que não se enquadrariam aí nem na classe 3, as amostras 8 e 9. Coliformes totais, de novo, presentes em todas as amostras, um valor bem baixo na amostra 8, então deve ser uma área, um poço, uma nascente mais protegida nessa amostra 8. E os coliformes termotolerantes, nós tivemos uma variação, mas tivemos a presença em todos. Lembrando que para a classe 1 tem que ser menor do que 200, o número mais provável de 200. Nós tivemos ali na amostra 4 acima de 2.419. Então, assim,
bastante alto ali nesse ponto, nessa amostra 4, mas se nós pensarmos em uma nascente, se ela tivesse de fato preservada, era para dar 0 aí, ou próximo a isso, né? Que é o que aconteceu só na amostra 8. Morro do Coco, que foi a nossa última saída de campo, nós tivemos 21 pontos vistoriados. Isso aí à esquerda, uma foto nossa, né? Acho que já inclusive passamos essa foto em outros vídeos aí. Vejam ali a presença de uma nascente com bastante água, né, nessa propriedade. Os dois bolsistas, né, Maria Eduarda, o Gabriel, Maria Eduarda, e o Marco Antônio, que é nosso motorista aqui do Polo de Inovação. E à direita, uma foto aí do Gabriel coletando água numa nascente aí de um vale, né? A nascente nasce lá em cima e a gente pegou a amostra um pouco mais baixo, onde tinha um acúmulo maior de água, né? Então, de 21 pontos visitados, nós tivemos 11 amostras de nascente, de água de nascente aí, né? Ou seja, dos 21 pontos visitados, em 11 nós tivemos a ocorrência de nascentes. Então aqui estão os resultados. Nós temos o pH de uma maneira geral, com exceção aí dos pontos 1 e 2, abaixo de 6, né? Lembrando que o pH teria que ficar entre 6 e 9, então só apenas 2 pontos abaixo de 6. A turbidez, lembrando que para a classe 1 menor do que 40 seria o ideal, na classe 2 menor do que 100, na classe 3 menor do que 1000. No caso aí nós temos os pontos, amostra 4, 125, amostra 7, 292, amostra 6, 71,93 e amostra 10, 42,63, amostra 11. Então aí nós teríamos aí alguns pontos se enquadrando na classe 1, na classe 2 e até na classe 3 também, tá? A condutividade elétrica, todos os pontos foram menor do que 1066, que equivale a 0,5 partes por mil. Então todas as águas aí se enquadrariam por essa metodologia por água doce. Sólidos totais dissolvidos, o valor máximo seria 500. Todos os pontos ficaram abaixo de 500, portanto se enquadraria aí na classe 1. O oxigênio dissolvido, nós tivemos valores baixos aí, em todos os pontos. Então, todos se enquadrariam aí na classe 3. Os coliformes totais, em todos os pontos, o valor máximo, obtido aí pela metodologia do Collier. E os coliformes termotolerantes, nós tivemos aí a amostra 11 e a amostra 10 com os valores mais altos, né? Então, assim, comprometimento geral aí dessas nascentes em Morro do Coco, uma região bastante impactada, com bastante criação de gado, com bastante degradação. A gente observou muito isso, as pessoas sem preocupação em preservar a cobertura vegetal, a vegetação nativa. Então é uma realidade aqui do nosso município. Bom, e já que nós falamos de degradação, nós vamos falar agora um pouco dos resultados com relação à avaliação da cobertura vegetal. Então aí eu trago para vocês um dado atual aqui do município, dados aqui que eu obtive a partir do Atlas do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul, um Atlas que a gente vai lançar em breve, lembrando que a gente participa lá representando o Instituto Federal Fluminense do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, e aí a gente tem um perfil, né, do uso e cobertura vegetal aqui no município. Então a maior parte do município ela é coberta por pastagens, 45,87%, seguido da agricultura. Lembre-se que eu disse que nós tínhamos aqui a cultura da cana-de-açúcar bastante presente, mas que nos últimos anos tem havido, né, uma queda na área cultivada com cana-de-açúcar, né? Nós temos só 3 unidades, 3 usinas aqui,
que operam com bastante dificuldade, e a opção aqui do agricultor é substituir as áreas cultivadas com cana-de-açúcar por pastagem. Então essa é a realidade do município hoje. Nós temos aí, então, a pastagem, na maior parte da área, uma agricultura aí, ainda tem um pouco de cana, culturas temporárias, também alguns cultivos aqui nas regiões baixas, mas aí a maior parte dessa agricultura com certeza é a cana-de-açúcar. Seguido aí, em áreas sujeitas à inundação, nós temos uma região muito grande, uma baixada muito grande, e que sofre com questões de inundação. Na verdade, são áreas que eram recursos hídricos naturais que foram ocupadas, né, drenadas e ocupadas com propriedades, né? E aí nós temos aí 13,1% dessas áreas. Depois nós temos a vegetação nativa com 9,9%, que é bastante, até um valor acima da média nacional, por conta daquela região que eu mostrei para vocês antes, né? Que é uma região de serra, uma região de difícil acesso, topografia bastante acidentada, e ali a vegetação nativa ainda consegue permanecer. A questão dos rios e lagoas, né? Nós temos aqui algumas lagoas, nós temos a maior lagoa de água doce do Brasil, tá? Que é a Lagoa Feia. São cerca de 170 quilômetros quadrados, né? Alguém vai dizer que a Lagoa dos Patos é maior. A Lagoa dos Patos tem ligação com o mar. Aqui não. É uma lagoa de água estritamente doce. A lagoa que tinha no passado 370 quilômetros quadrados. Hoje está reduzido aí a 170, 184 quilômetros quadrados de área. É uma lagoa bastante grande. Junto aí com outras lagoas e canais e rios, então nós temos aí na hidrografia algo em torno de 6,5%, 6,65%. Aí em seguida aí com áreas edificadas, terreno exposto, brejo. Então, esse aí é o retrato do uso, cobertura do solo aqui em Campos dos Goytacazes, no município. Bom, e aí falando um pouco mais, eu preferi deixar aquele distrito que eu disse para vocês que era mais preservado, Morangaba, né? Nós tivemos lá 20 pontos vistoriados, mas ainda assim, somente em 10 pontos nós conseguimos encontrar amostras de água, mas aqui a gente vai apresentar não o resultado das amostras de água, mas o resultado da cobertura vegetal. E já começando, vocês podem ver essa foto da esquerda, que a pastagem, apesar de ser uma região bastante preservada, ainda é muito presente, né? Então à esquerda aí o Gabriel coletando a amostra ali bem próximo da árvore, você vê a pastagem ao longo aí da área, né? À direita aí, nossos bolsistas, né? O Gabriel, a Maria Eduarda, a Maiara, fazendo aí a coleta, né? Isso aí, veja ao fundo ali que é uma região alta, né? Então você tem uma vista bonita aqui da região do município. Então aqui é um resumo desses 10 pontos que a gente encontrou nascente. Então a gente encontrou, observem, vegetação nativa aí nas amostras 1, 2 e 10. Mas infelizmente, mesmo naquela região mais preservada, a pastagem suja bastante presente, né? A gente chama de pastagem suja aquela pastagem que não tem, não existem, por exemplo, o cuidado de se dividir em piquetes, não há um cuidado aí com adubação, então é uma pastagem degradada, que você não tem ali uma variedade de capim, né? Própria ali para alimentação do gado. Então assim, é uma coisa meio que improvisada mesmo, ou de pouco cuidado, tá? A gente vê ali, vocês podem observar aí nos pontos de observação que as nascentes são cercadas, tem pontos de captação, poços perfurados, cercamento deficiente, a presença de animais, proteção, né, o poço, né, onde era nascente, pavimentado, cimentado. Então, assim, é a condição
que a gente encontrou. Então, aquela condição prevista na legislação, no Código Florestal, de ter ali uma vegetação nativa com 50 metros no mínimo de raio, praticamente é inexistente nessas nascentes que nós visitamos, tá, gente? Uma ou outra pode ter um pouco mais preservado, mas de uma maneira geral, na maioria das nascentes visitadas, a gente tem uma condição bastante comprometida. Então aqui, detalhando um pouco mais, em Ibitioca, agora falando um pouco dos outros distritos, nós tivemos a identificação nas nascentes de pastagem, cana-de-açúcar, taboa, junco, acácia, que é uma exótica, né, uma árvore exótica, uma vegetação nativa e rasteira, a presença de animais e lixo também, né? Então a gente tem de tudo. Então ali a foto mostra um pouco da condição que a gente encontrou as nossas nascentes, bastante degradada. Em Morangaba, que é aquele distrito que eu falei com vocês que é mais preservado, que a gente detalhou um pouco antes aí. Então, pastagem, cana-de-açúcar, culturas diversas, presença de animais, barragens e construções, né? Então é isso que a gente achou nas áreas identificadas como nascentes lá no campo e também a partir do mapeamento do INEA. Em Vila Nova, pastagem, cana-de-açúcar, laranjal, milharal, vegetação nativa, presença de animais e represas, né? Então observem que é meio que comum, né? Se repete nos distritos a prática, né? Encontrou uma nascente, faz uma barragem para virar um tanque, para virar uma pequena represa, ou usa aquilo ali para fazer um cultivo. Então nunca, ou quase nunca, a gente encontra alguém com a preocupação de cercar, né? Fazer um cercamento aí com 50 metros de raio e fazer um plantio de recuperação. Infelizmente não é essa a prática, não é esse olhar, né? As pessoas que têm propriedade querem cada vez mais terra, né? Querem cada vez mais espaço para suas atividades e esquecem que ao fazer uma recuperação ambiental, um reflorestamento, você está, na verdade, recuperando as condições naturais daquele ambiente. Inclusive pode aumentar a produção de água, né? A gente tem recebido aí muitos vídeos de vocês, ali na troca de experiências, que mostram os benefícios, né, de práticas conservacionistas, né? Infelizmente a gente não observa isso aqui no município de Campos. No distrito de Morro do Coco, que foi a última saída, a gente também encontra basicamente a mesma cobertura vegetal, pastagem, cana-de-açúcar, culturas, presença de animais, barragens, construções, infelizmente, e talvez nesse distrito o aspecto de degradação seja mais intenso. Pelo menos foi o sentimento que eu tive, né? A região, distritos de Vila Nova e Morro do Coco, que ficam mais ao norte, estarem mais degradados, né? Bom, a gente está indo já para o final do nosso vídeo, mas eu queria destacar, talvez, para mim, o ponto mais importante desse nosso projeto, dos nossos projetos de pesquisa e de extensão. Eu tenho a convicção, pessoal, que a formação de recursos humanos é o nosso diferencial. Eu tenho certeza que, com a experiência que eu já tenho aí de 28 anos de docência, que quando a gente tem um projeto desse envolvendo os nossos alunos, aquele aluno que além de fazer o seu curso regular, participa de projetos de pesquisa e extensão, esse aluno, ele quando forma um aluno mais preparado, seja para a academia, seja para a atividade profissional. Porque na prática da pesquisa, na prática da extensão, ele acaba tendo uma vivência que não acontece na sala de aula comum, tá? Então, assim, eu tenho assim uma quantidade enorme de ex-alunos que foram meus bolsistas e que hoje são excelentes profissionais, alguns continuaram estudando, fazendo aí mestrado, doutorado. Então eu tenho assim a convicção que a formação desse aluno, o aluno que
que é bolsista de um projeto de pesquisa, que é bolsista de um projeto de extensão, ele é o aluno mais bem formado, ele tem uma formação muito mais íntegra, muito mais completa do ponto de vista da formação e fica mais bem preparado para o mundo do trabalho. Eu não estou desqualificando os alunos que só fazem e que são bons alunos na formação regular, mas eu queria afirmar que os alunos que trabalham como bolsistas em projetos de pesquisa e extensão são alunos com uma formação diferenciada. Bom, nessa linha, eu trago aqui para vocês, a Maria Eduarda vai fazer um detalhamento da educação ambiental, né? Mas eu queria usar como exemplo esses bolsistas, né? A Maria Eduarda, a Maiara, o Gabriel, excelentes bolsistas, pessoas assim da minha total confiança, que se dedicaram, que assumiram o projeto, que se mostraram assim extremamente competentes, dedicados, responsáveis, né? E eu queria assim aproveitar e homenageá-los, dizer que para mim é uma honra estar trabalhando com eles, né? A Maiara já não está mais trabalhando com a gente, já formou. A Maria Eduarda daqui a pouco também está formando. O Gabriel ainda está estudando, está fazendo licenciatura em Física. E são alunos excepcionais, tá? Aqui nós temos algumas fotos em eventos da apresentação de trabalhos, né? O encontro de engenharia ambiental, à esquerda. Ao centro, o Congresso de Iniciação Científica. À direita, um outro evento, o Simpósio de Unidade de Conservação do Norte Fluminense, região dos Lagos. Então, são eventos aí que eles participaram com bastante competência, com bastante destaque. Agora, nesse slide, por iniciativa de Maria Eduarda, ela foi convidada e ela mesmo tomou a iniciativa, preparou o material, né, apresentou na Escola Municipal professor Walter Siqueira. Aqui ao centro, né, durante a mostra de extensão que se realiza aqui junto com a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, o Gabriel recebendo aí um grupo de alunos numa praça aqui. Então, é a ciência na praça, né, na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. E aqui a Maiara, a Maria Eduarda e o Gabriel com a maquete numa apresentação aqui a convite no Sesc Campus. Então, assim, é muito prazeroso, né? E muitas dessas ações, gente, eu não consigo participar por uma série de compromissos, mas a gente tem total confiança, né, do trabalho que eles fazem, e eu não tenho dúvidas que eles são extremamente competentes para poder realizar isso com bastante eficiência, e as pessoas sempre elogiam o trabalho que eles fazem. E por isso, até por consequência desse bom trabalho, nós temos aí, né, à esquerda, uma premiação da Maria Eduarda no melhor trabalho lá na área de ciências agrárias, no 10º Confict, isso foi em 2018, melhor trabalho na área de ciências agrárias. O prêmio CREA-RJ, aqui em 2018 também, eles foram à capital receber, eu não pude ir, eles foram à capital receber o prêmio, os 3 bolsistas, Maiara, Maria Eduarda e o Gabriel. E à direita, no ano passado, eles receberam também como melhor trabalho do programa Viva a Ciência da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, essa premiação. Então, assim, é muito prazeroso ver, isso aí é o resultado final, né? Que é a formação de recursos humanos, a formação de bolsistas, de profissionais aí altamente competentes. Aqui também nós temos uma outra premiação, a menção honrosa no Seminário Regional de Recursos Hídricos, o SR Hidro, em 2018, e no 11º Congresso de Iniciação Científica, a menção honrosa também na área de ciências agrárias, né? Então, assim, esse é o resultado principal do nosso projeto, que é a formação de recursos humanos. Eu queria concluir, né, essa oficina de hoje. Nós estamos indo aí para a nossa penúltima oficina, né? Então, na semana que vem, no dia 22, nós teremos a oficina 6, com a parte de recuperação ambiental,
reflorestamento. Então vamos ter aí a participação do Leandro, lá, que é o nosso técnico em tecnólogo em agroindústria, que atua lá como prestador de serviço lá no Polo de Inovação Campus dos Goitacazes, fez aí, mesmo nesse momento, né, de isolamento social, com todos os cuidados, ele lá com máscara, fez lá os vídeos da mata ciliar, a nossa unidade, nossa reserva legal que nós temos lá no Polo de Inovação, uma reserva legal já averbada pelo INEA, né, que é o órgão ambiental. Então ele vai falar um pouco lá, vai falar do processo de produção de mudas, vai falar do minhocário. Temos também a participação do Paulo, do nosso amigo Paulinho, lá de Varriçai, que vai trazer aqui um pouco da experiência que ele tem lá na propriedade, que é um parceiro nosso de longa data. Então vai falar um pouco também das condições ambientais, da área que a gente promoveu lá e tem uma parceria na recuperação da área ambiental. Então eu queria concluir essa oficina de hoje dizendo assim da nossa alegria que é fazer esse projeto, com os resultados que nós já obtivemos. Sem dúvida nenhuma é uma conquista, e eu acho que é o mais importante para nós de tudo isso, repito, é a formação de recursos humanos. Então, até a próxima oficina, oficina 6, e não percam, né? Assistam a parte 2 da oficina 5 com Maria Eduarda, que ela vai fazer um destaque muito importante sobre os resultados da educação ambiental no nosso projeto. Então, assistam a seguir a parte 2 da oficina 5 com Maria Eduarda, nossa bolsista, Viva a Ciência do projeto.